O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se outro lá de dentro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto, porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque nesse tempo, Jesus vai para o céu e quem age neste mundo é o Espírito Santo. Por isso que a igreja, por isso que a Canção Nova bate na tecla do batismo do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Porque é Ele que vai agir na nossa vida, é Ele que vai nos curar, Ele que vai nos santificar, Ele que vai nos dar sabedoria, Ele que vai nos dar entendimento, é Ele que vai derramar os dons necessários, as virtudes do céu para mim viver até a vinda de Jesus. Ele que vai mostrar meus pecados, Ele vai mostrar o que eu preciso corrigir, vai mostrar minhas deficiências, minhas misérias. Então, Ele age dentro de mim, me dando a graça de ser uma pessoa nova a cada dia, o Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo, tudo que você pede é por Ele e para Ele que tudo se realiza. Ele é a obra criadora de Deus. Ele é aquele que cria todas as coisas para Deus. Então, tudo foi criado por meio do Espírito de Deus. Até nós. Até a nossa alma chegou até nós pelo Espírito. Ele que derramou em nós a alma. Ninguém mais do que o Espírito de Deus. Ninguém mais do que o Espírito Santo. Então você existe por causa do Espírito Santo. Todos os dons que estão em vez se movem por causa do Espírito Santo. Quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, mais eu vou agir nas coisas de Deus. Quanto mais eu estou em Deus, pelo Espírito Santo, porque é nele que nós vamos criar esta ligação. É nele que a gente liga a nossa vida a Deus. Por ele a gente liga a nossa vida a Deus. Né? Então nós temos que estar, ele que ressuscita Jesus da morte. Ele também vai nos ressuscitar da morte. É por ele. Então quanto mais eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, mais eu realizo a minha vida. Quanto menos intimidade, menos eu realizo. Por isso está aqui feliz, né? O salmo de hoje que vai dizer desta graça, né? Feliz é quem a Deus se confia. Porque quanto mais eu crio confiança em Deus, mais o Espírito Santo pode agir na minha vida. Quanto mais eu crio intimidade com Cristo, mais o Espírito Santo vai poder agir na minha vida. Então, é esta graça que eu preciso. Quanto mais eu pedir, quanto mais eu bater, quanto mais eu insistir, mais intimidade eu vou ter, porque caso contrário, muita gente às vezes fica sofrido. Nós sofremos por quê? O que está aqui, porque nós não temos intimidade com as coisas de Deus, no Espírito Santo. E quando não temos, o profeta Malaquias vai falar disso aqui hoje, né? As vossas palavras são duras para mim, porque Deus exige de nós mudança, conversão, que a gente não continue a viver uma vida de pagão. Não dá para
querer ter uma vida de pagão e querer ser feliz. Porque muita gente vê assim, né? Muita gente acha que porque o outro está vivendo, está vendo que a pessoa fez mal para todo mundo, tem dinheiro, tem carro, tem isso, mas é um dinheiro fútil, uma casa fútil, uma vida fútil, e o fim dele, esparramou o mal, o fim dele é o quê? Qual é o fim da pessoa que faz mal? Perdição, condenação. E é isso que a gente precisa dizer. Muita gente fala, nossa, para que ir na igreja todo dia? Para que rezar? Não precisa, não tem necessidade. Por isso está aqui, é inútil servir a Deus. Né? Acha que não precisa servir a Deus. Deus eu faço lá em casa mesmo, eu rezo lá de casa, faço tudo do meu jeito, porque ele acha que ele é Deus da vida dele. Ele acha que não precisa da igreja, não precisa de Deus, não precisa de ninguém. Né? Tem gente que acha assim, Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro. Né? O rico tinha tudo, todos os dias tinha fartura, casa, comida, festas, tudo. Só que morreu, foi para o inferno, e Lázaro, que vivia à porta daquele homem leproso, cheio de feridas, né? Não posso dizer que lepra, mas cheio de feridas, e o único consolo que tinha é a comida que caía da mesa do rico. Um foi para o céu e o outro para o inferno. É escolha, né? Você pode ter seus bens e fazer dele o seu Deus. E outro pode ter uma vida de pobre e depois vai gozar da glória de Deus. Então, está dizendo aqui, que vantagem tivemos observar os prefeitos de Deus? Tem muita gente que tem uma vida abundante, não guarda nada de Deus, não vive nada de Deus, não vai viver. Mas ele está dizendo disso. Hoje o profeta está dizendo isso. Portanto, hoje os felizados são os soberbos que são felizados, quem vive de soberba, vivendo do seu galardão, do seu dinheiro, é feliz. Vai na casa dele e veja se ele é feliz. Né? Vê se ele vive uma vida feliz. Ele vive preocupado com o dinheiro, com a riqueza, com a vida que ele tem. Não está contente. Se for lá perguntar para ele se ele está contente pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, nada, não está contente. Né? Ele não está feliz com aquilo que tem. Muita gente não está feliz com o que tem, não está feliz com o seu carro, não está feliz com o seu emprego, não está feliz com o seu casamento, não está feliz... Por quê? Porque não tem Deus no coração. Não está feliz, tem tudo, mas não se sente feliz, não se sente realizado. Porque ele fica preocupado com as coisas deste mundo. Preocupado com o que tem, com o que comer, com o que vestir. Está lá em Mateus 6, né? Jesus diz, as vãs preocupações deste mundo. Eu falo, olha o lírio do campo. Ninguém se vestiu com tanta beleza. Falou, nem Salomão. Olha os pássaros do campo, comem, não precisa de celeiro. Né? Deus o sustenta. Né? Então está dizendo, no entanto, vai dizer desse, o Senhor, o nosso nome, está escrito no livro da vida quem serve a Deus. Quando a gente pega o livro do Eclesiásticos 50, a gente vai ver lá o nome notável das pessoas que fizeram as grandes bênçãos de Deus para esse mundo. Está lá, notável, está escrito. Este vai ficar escrito no céu, está lá o nome dele, ele tem a glória e a honra de Deus. Quem serve a Deus tem a sua glória e a sua honra. Então, tem feito notável. Né? Ele não teme, porque o seu tesouro é o Senhor Deus. Deus é o seu tesouro, o Senhor dos exércitos, e vai os preservar, vai favorecê-lo, vai o servir como filho. Deus nos trata como filho. E um pai que é bom pai, ele não dá nada para o filho que vai fazer mal para ele. Não dá nada sobrando para ninguém. Aqui na Canção Nova não tem nada que sobra. Todo mês, às vezes, falta um pouquinho, para a gente não sentir que está sobrando, não. Deus às vezes dá um pouquinho a menos, outra vez fecha, dá o normal, outras vezes deixa faltar. Para quê? Para a gente não achar que tem abundância, que está sobrando, não, está faltando. Né? Sempre está faltando um pouquinho. Né? Até mesmo para comer, né? Se você come e fica fastiado, né?
Não fica bom, você sai da comida, aí você vai ter que tomar um sorrisal, um álcool-gel, você vai ter que tomar uma Coca-Cola para ver se abaixa o negócio. Mas quem come educadamente, deixa faltar um pouquinho, não é assim? Você sai da mesa com vontade de comer mais. Né? Por quê? Porque você sente a necessidade depois, nossa, eu podia ter comido mais um pouquinho, está tão gostoso, né? Mas você deixou um pouco para baixo. Né? Daqui a pouco a comida assenta e já não faz mais falta. Né? Você deixa para comer depois. Então, quem serve a Deus é assim. Deus dá sempre um pouquinho a menos, para a gente ter sempre necessidade de buscá-lo. Né? Deus não vai me deixar curado completamente, porque senão eu vou esquecer de Deus. Né? Deus não vai fazer uma cura completa e para mim não sentir necessidade mais dele, não. Ele vai me deixar, né, com necessidade de buscar ele todo dia, de rezar todo dia, de pedir a graça de Deus todo dia. Deus vai deixar sempre faltando uma coisinha para eu sentir necessidade de Deus. Né? Então, é isso que nós precisamos. Está dizendo que o ímpio será como palha seca. E serão queimadas, dia vindouro que haverá de queimá-lo, diz o Senhor dos Exércitos. Tal lhe será, não vai deixar nem raiz, nem ramo. O final dele não deixa nada, não sobra nada. Né? Pois vós que temei o Senhor será como o sol de justiça, e trazendo a salvação a cada dia, porque o sol da justiça Jesus nos trará e nos dará a salvação. Então, quem vive em Deus terá salvação. Quem vive como ímpio será queimado como palha. Já sabe onde você vai queimado, né? Nós já sabemos onde que se queima as coisas. Lá no fogo eterno. Final do ímpio, do soberbo, do arrogante, do vaidoso, é a perdição. Já sabe, o final dessas pessoas é a perdição. Não fica feliz porque eles têm dinheiro. Não fica feliz porque eles parece que são ricos. Não. Quem usa mal o seu dinheiro, vai ser o final dele, a perdição. Então, está dizendo aqui hoje o Salmo, feliz é quem confia, feliz quem não anda conforme o conselho dos perversos, não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar, mas encontra prazer na lei de Deus. Aonde está seu prazer? Nas graças e na lei de Deus. Que medita sobre ela dia e noite. Ele é semelhante a uma árvore à beira da torrente plantada. Ele sempre dá frutos e jamais suas folhas hão de murchar. Os frutos que nós damos para os outros é o que Deus coloca em nós. Que nós vamos alimentar os filhos, a casa, a nossa família, é com as bênçãos de Deus. E tem muita gente que tem pouca coisa, né? Me lembro que às vezes minha mãe dizia, olha, hoje não tem muita coisa não, mas tem aqui um anguzinho que nós vamos comer, né? Angu com chuchu. Ótimo. E a gente comia com a boca boa, né? Porque é o que tinha. Hoje não tem, mas hoje tem angu com chuchu. Comi muito angu com chuchu. E a gente comia feliz porque tinha angu com chuchu. Porque o chuchu dá na cerca, né? E o fubá é barato de comprar. Então, quantos que comeram e viveram e estão vivos até hoje porque comeram angu com chuchu? Quantos levantaram, o povo mais antigo aí, quem tinha dinheiro para comprar pão, né? Me lembro que às vezes minha mãe comprava um pão e trazia, e ela dividia o pão em 6 pedaços. Porque é o que dá para todo mundo comer, né? Um pedacinho de pão com café, está ótimo. Né? Todo mundo ficava feliz porque tinha um pedacinho de pão, não é um pão inteiro. Né? Quantos de nós passamos isso? Mas a gente era feliz porque é o que a gente tinha, e nossos pais nos ensinaram a viver do que tinha, e agradecer a Deus ainda o que tinha. Né? Quantas pessoas têm um coração generoso porque aprenderam a viver na pobreza, né? Não na riqueza. Deus não ensina a gente a viver na riqueza, mas na pobreza. Fechamos nossos olhos para a gente pedir essa graça, da gente saber viver as pobrezas de Deus, né? Da pobreza de Deus, porque a pobreza de Deus é uma riqueza inesgotável para nós, né?
Nos dá a alegria de sabermos viver os tempos das misérias e das abundâncias. Mas a gente fica feliz com aquilo que a gente tem. Que Deus nos dê as graças de saber sermos generosos com os que nos falta. Sabemos partilhar o que temos, mas sabemos também viver daquilo que Deus nos dá com generosidade e ser agradecidos.